Nas profundezas da selva cambojana, onde a natureza indomável sussurrava segredos ancestrais através das folhas centenárias, erguia-se Angkor Wat. Não era apenas um templo, mas um reino de pedra, um enigma talhado por uma civilização esquecida. Lendas sopravam em cada fresta de suas ruínas, falando de uma riqueza incalculável e de um poder que repousava em seu coração. O mais cobiçado desses tesouros era o Olho de Indra, uma relíquia mística que, dizia-se, concedia poder ilimitado a quem ousasse possuí-la. Muitos haviam buscado o olho, mas poucos retornaram, e nenhum o encontrou. Entre os que ainda perseguiam esse sonho estava o Dr. Aris Thorne, um arqueólogo renomado, mas um homem assombrado. Anos antes, uma expedição anterior levara sua família, engolida pela própria selva que agora ele enfrentava novamente. A busca pelo Olho de Indra e pela verdade por trás de uma antiga profecia ligada a Angkor Wat era, para Aris, uma jornada de redenção pessoal e profissional. Ele buscava respostas, não apenas pelo artefato em si, mas pela paz que a verdade poderia trazer à sua alma atormentada. Contratada por uma organização sombria, Lena Petrova, uma mercenária astuta e implacável, também estava na trilha do olho. Para ela, a relíquia representava lucro e poder, os pilares de sua existência. Lena não possuía os escrúpulos de Aris. Sua lealdade era comprada, embora um brilho ocasional em seus olhos sugerisse uma história mais complexa, uma lealdade inesperada escondida sob a fachada fria. A selva também guardava Kailen, um guia local, cujas raízes se entrelaçavam com as lendas de Angkor Wat. Descendente de uma linhagem de protetores do templo, Kailen sabia mais do que revelava, seus lábios selados por séculos de tradição. No entanto, sua família estava em perigo, refém das mesmas forças que perseguiam o olho, forçando-o a colaborar com Aris, uma aliança nascida da necessidade e do desespero. A jornada de Aris começou com a descoberta de um mapa fragmentado, corroído pelo tempo, e uma pista críptica, sussurrada em pergaminhos antigos, que apontava inequivocamente para Angkor Wat. Mal sabia ele que seus movimentos eram observados. Lena, com sua rede de informantes e sua perspicácia aguçada, interceptou a notícia da busca de Aris, transformando a expedição em uma corrida contra o tempo. O primeiro encontro entre Aris e Lena ocorreu na periferia da selva, um confronto tenso que ressoou com a promessa de futuros embates. Palavras afiadas e olhares gélidos se cruzaram, culminando em um breve mas intenso confronto físico, um aviso do que estava por vir. Aris sentiu a sombra de Lena em cada passo, uma ameaça constante em sua busca por redenção. A aliança relutante com Kailen, forjada na necessidade mútua, tornou-se sua única esperança. Juntos, Aris e Kailen adentraram a selva densa e inóspita. Cada passo era uma batalha contra a natureza implacável, cipós que pareciam garras, insetos gigantes e o calor úmido e sufocante. Armadilhas antigas, deixadas por gerações de protetores, testavam sua habilidade e sorte. Animais selvagens observavam das sombras, seus olhos brilhando com curiosidade e perigo. Logo, os primeiros sinais da presença de Lena e sua equipe surgiram. Pegadas frescas, galhos quebrados de forma deliberada, a sensação de que não estavam sozinhos. Para Aris, cada árvore, cada sombra, era um lembrete doloroso do passado. Flashbacks vívidos da tragédia de sua família o assaltavam, o eco dos gritos de sua esposa e filha reverberando em sua mente. A dor era um fardo pesado, mas também um catalisador, aumentando sua determinação em desvendar os segredos de Angkor Wat. Não apenas para a ciência, mas para encontrar a paz que sua alma clamava. Em meio a uma clareira úmida e coberta de musgo, Kailen parou abruptamente. Seus dedos percorreram uma série de símbolos esculpidos em uma rocha coberta por vinhas. Uma pista crucial.
Ali estava, gravado em pedra, um aviso chocante. O templo não era apenas um lugar de tesouros lendários, mas de um poder ancestral, capaz de destruir o próprio mundo se caísse nas mãos erradas. O olho de Indra não era apenas uma relíquia, era um gatilho. A jornada de Ares e Kailen os levou finalmente às ruínas externas de Angkor Wat. A visão era de tirar o fôlego, uma tapeçaria de pedra e selva, onde a natureza e a arquitetura se abraçavam em uma dança milenar. Torres esculpidas se erguiam em direção ao céu, suas superfícies adornadas com intrincadas gravuras que contavam histórias de deuses e reis. No entanto, a beleza era enganosa. O ar carregava uma tensão palpável, e a quietude era quebrada pelo sussurro do vento através das pedras antigas, um presságio de perigo. Não demorou para que Ares e Kailen encontrassem evidências da passagem de Lena. Uma fogueira apagada às pressas, o cheiro fraco de combustível para lampião e até mesmo uma bala de alto calibre cravada em uma parede de pedra indicavam que a mercenária e sua equipe já haviam chegado um passo à frente, sempre na vanguarda da busca. A frustração de Ares era quase palpável, mas Kailen o puxou para um lado, apontando para uma série de hieróglifos corroídos pelo tempo, escondidos à sombra de um pilar caído. Com o toque experiente de um arqueólogo, Ares começou a decifrar os símbolos. A história que emergia era sombria e fascinante. Os hieróglifos revelavam a lenda do olho de Indra, não apenas como um artefato de poder, mas como uma entidade viva, com uma vontade própria. Falavam de seus guardiões, uma linhagem secreta que se estendia por séculos, encarregada de proteger o mundo de sua fúria. A profecia era clara. O olho podia ser usado para o bem ou para o mal, dependendo da pureza do coração de quem o empunhava. A revelação trouxe um calafrio a Ares. A busca não era apenas por uma relíquia, mas por uma força capaz de moldar o destino da humanidade. A desconfiança entre Ares e Kailen começou a crescer à medida que mais segredos eram revelados. Kailen, com uma voz embargada pela dor, finalmente confessou que sua própria família havia sido amaldiçoada pelo olho no passado. Gerações de seus ancestrais haviam tentado controlá-lo, apenas para serem consumidos por sua energia. Essa revelação adicionou uma nova camada de urgência e perigo à missão. E Ares percebeu que a motivação de Kailen ia muito além da proteção de sua família. Era uma busca por redenção ancestral. Os confrontos com a equipe de Lena tornaram-se mais frequentes e intensos. Emboscadas em corredores escuros, trocas de tiros em pátios cobertos de musgo, cada encontro resultava em perdas, aprofundando o drama e a tensão. Ares testemunhou a crueldade calculista de Lena em primeira mão. Ela não hesitava em usar táticas brutais para alcançar seus objetivos, mas em um momento crucial, ao ter Kailen à sua mercê, Lena hesitou, um lampejo de humanidade cruzando seu rosto antes de desaparecer. Esse pequeno vislumbre plantou uma semente de dúvida na mente de Ares. Ela não era um monstro completo, mas o que a motivava? Ares foi forçado a tomar decisões difíceis. Sacrifícios eram necessários, e ele se viu questionando sua própria moralidade. Até que ponto ele estava disposto a ir para proteger o mundo, para honrar a memória de sua família? As linhas entre certo e errado se tornavam cada vez mais tênues na penumbra do templo. Em meio ao caos, a traição atingiu um golpe devastador. Um membro da equipe de Kailen, um homem que parecia leal e dedicado, revelou-se um traidor. Ele havia estado trabalhando secretamente para Lena, ou para uma terceira parte ainda desconhecida, desde o início. A traição resultou na captura de Ares, que foi entregue a Lena em um dos pátios internos do templo. A mercenária, com um sorriso frio, revelou que havia obtido acesso a uma parte crucial do templo interno, usando a informação roubada. O traidor, antes de desaparecer nas sombras, lançou uma última revelação a Ares.
A organização de Lena não buscava apenas o olho para lucro. Havia um plano maior, mais sinistro, em jogo. Um plano que, se concretizado, poderia desencadear uma catástrofe global, usando o poder do olho de Indra para reescrever a história do mundo. Ares sentiu o chão sumir sob seus pés. O relógio estava correndo e ele era agora um prisioneiro, o destino do mundo pendurado por um fio. A escuridão da cela improvisada não conseguia apagar a urgência que queimava no peito de Ares. A revelação do traidor sobre o plano maior de Lena ecoava como um trovão, impulsionando-o a agir. Kailen, que conseguira escapar da emboscada inicial graças ao seu conhecimento do templo, orquestrou a fuga de Ares com uma astúcia impressionante. Juntos, eles se reagruparam, os olhos fixos na câmara central, onde o olho de Indra aguardava. A relação entre eles havia se aprofundado, a desconfiança inicial substituída por uma confiança inabalável, forjada na adversidade. Eram agora mais do que aliados, eram irmãos de armas. A corrida final pelo templo interior foi uma prova de resistência e intelecto. Armadilhas complexas, projetadas para proteger o olho de intrusos, surgiam a cada passo. Dutos estreitos que se fechavam, pisos que cediam sob o peso e portas que exigiam a decifração de quebra-cabeças antigos, cada um deles testando os limites da sua determinação. Kailen, com seu conhecimento ancestral, foi fundamental para guiá-los através dos labirintos traiçoeiros, enquanto Ares usava sua expertise arqueológica para desvendar os enigmas mais complexos. Guardiões místicos, estátuas animadas que ganhavam vida com a presença de invasores, surgiam das sombras, forçando-os a lutar ou a encontrar rotas alternativas. A cada obstáculo superado, a energia do templo parecia pulsar com mais intensidade. Finalmente, eles chegaram à câmara central, um espaço vasto e circular, iluminado por uma luz etérea que emanava do centro. Lá, Lena já estava de pé, o olho de Indra flutuando à sua frente, pulsando com uma energia dourada e indomável. Seus olhos estavam fixos no artefato, uma mistura de fascínio e determinação. O confronto era inevitável. Ares avançou não apenas pelo artefato, mas pela memória de sua família, pela promessa que fizera a si mesmo de proteger o mundo de tal poder. "Lena, pare! Você não sabe o que está fazendo!" gritou Ares, a voz ecoando na câmara. Ela se virou, um sorriso amargo nos lábios. "Eu sei exatamente o que estou fazendo, Ares. Vingança. Esta organização que me contratou, que me usou e me traiu, vai pagar. Eles planejam usar o olho para controlar o mundo, mas eu vou virar o jogo contra eles. Vou queimar tudo até as cinzas." A verdadeira motivação de Lena era revelada. Não era apenas lucro, mas uma sede de justiça distorcida, nascida da traição. A luta que se seguiu foi épica. Não era apenas um confronto físico, mas um choque de ideologias. Ares lutou com ferocidade, impulsionado pela esperança, enquanto Lena se movia com a implacabilidade de alguém que não tinha mais nada a perder. Kailen, ao lado de Ares, usava sua agilidade e conhecimento do terreno para neutralizar os poucos capangas restantes de Lena. No auge do conflito, o olho de Indra reagiu à intensidade das emoções na câmara. Uma onda de energia poderosa e imprevisível varreu o local, atirando Ares e Lena para lados opostos. O artefato começou a brilhar com uma intensidade cegante, sua energia ameaçando consumir tudo. Ares percebeu que o olho não podia ser controlado pela vingança ou pela ambição. Ele tinha que fazer uma escolha: usar o poder para sua própria vingança, para destruir a organização que havia corrompido Lena e ameaçava o mundo, ou para proteger a humanidade, selando o poder de uma vez por todas. Em um ato de altruísmo supremo, Ares estendeu a mão para o olho, não para empunhá-lo, mas para contê-lo. A imagem de sua família, sorrindo, piscou em sua mente. Ele não buscaria vingança. Buscaria paz.
Com um grito de esforço, canalizou sua própria energia e intenção pura para o artefato. Lena, vendo a pureza das intenções de Ares e talvez um vislumbre de sua própria redenção, hesitou por um instante. Naquele momento crucial, ela se lançou, não contra Ares, mas contra os últimos capangas que tentavam interferir, dando a Ares o tempo necessário. Uma explosão de luz ofuscante preencheu a câmara, e então um silêncio profundo. Quando a luz diminuiu, Ares estava de joelhos, exausto, mas o olho de Indra estava inerte, seu brilho diminuído, selado. Lena estava ferida, mas viva, um olhar de respeito e tristeza em seu rosto. Ela partiu, desaparecendo nas sombras, seu caminho para a redenção ainda incerto. O templo foi selado novamente, seus segredos guardados. Ares, ao lado de Kailen, encontrou paz. A perda de sua família ainda era uma ferida, mas a redenção que encontrara em Angkor Wat, ao salvar o mundo, preenchera um vazio em sua alma. O mundo estava seguro, mas a lenda do olho de Indra e a ameaça de seu poder permaneceriam como um lembrete eterno da escuridão e da luz que residem na humanidade. Talvez, em algum outro canto do mundo, a organização ainda se mova nas sombras. Mas por agora, a paz reinava.